Olá, eu sou o professor Nicolas e esse é o quarto vídeo do nosso projeto Dicas Literárias Latino-Americanas. A gente trabalhou até agora com um autor uruguaio, um colombiano e um brasileiro, e hoje a gente vai trabalhar com algo um pouco diferente e vai ser o primeiro vídeo que eu não vou trazer a tradução dos textos. Eu vou explicar isso já para vocês. A gente vai trabalhar com o escritor Fabien Severo. E para falar sobre ele, a questão muito importante é a questão fronteiriça. Ele é uruguaio, nasceu em Artigas, que faz fronteira com o Brasil. Em toda a escrita dele, ele traz questões sobre o fronteiriço, sobre essa questão de pertencimento, de ele é uruguaio ou ele não é tão uruguaio porque ele é um pouco brasileiro, já que é da fronteira, qual é o idioma dele. A gente vai ler textos sobre isso. E grande parte da escrita dele é em portunhol. Por isso eu optei por não trazer o texto traduzido. Porque eu acho que se perderia muito na tradução. Eu acho que o importante aqui é mostrar como essas duas línguas coexistem e geram uma língua que é a língua natural da fronteira. Existem diferentes portunhóis, por assim falar, que cada fronteira tem a sua maneira de falar e as pessoas nascem com essa língua, elas se comunicam nessa língua e é a língua materna deles. O Fabien traz nos livros dele exatamente isso. São poesias em portunhol, novelas em portunhol, e eu acho que a gente compreende bem. O primeiro contato gera um estranhamento na maneira de ler, só que é realmente como a gente fala e como as pessoas na fronteira falam. É o idioma delas. Por isso eu resolvi trazer o Fabien. Desde o primeiro texto dele que eu li, eu fiquei encantado. Eu acho que é uma questão muito interessante para a gente trazer para cá, além dos textos dele serem realmente muito bons. Como sempre, eu trago aquela pequena descrição. Vou tirar minha câmera aqui, cada vez eu deixo o slide com menos espaço. Eu trago uma pequena descrição de quem é o Fabien. Como eu disse, nascido em Artigas, na fronteira com o Brasil, e ele ganhou diversos prêmios pelos seus livros. Agora, em 2017, ganhou o Prêmio Nacional de Literatura pelo livro Vira-Lata, que é uma novela, escrita também em portunhol. E o livro que a gente vai trabalhar aqui hoje é o Noite no Norte, que é um livro de poesias, foi publicado em 2010 e ele ganhou o prêmio Morosselli de Bronze. Um prêmio uruguaio que valoriza a cultura, é entregado anualmente. E ele traz sempre essa referência, como pode ver. É Noite no Norte, Poesia da Fronteira, Poesia de la Fronteira. Cada página é um texto diferente, às vezes 2 páginas no máximo, e sempre trazendo questões ligadas à linguagem, a esse idioma que é deles, que é da fronteira, a esse ser uruguaio, ou ser um pouco brasileiro, ou ser os dois, ou ser simplesmente dali. E questões do lugar onde ele nasceu, que Artigas é uma cidade pequena. E eu separei aqui alguns fragmentos desse livro para a gente discutir um pouco, para a gente conversar um pouco e para vocês conhecerem também. Eu acho muito interessante o choque que causa ler por primeira vez em portunhol, porque existe um preconceito muito grande com a língua. Tanto que nas escolas tem uma resistência muito grande com ensinar o portunhol. Nas escolas no Uruguai se ensina o espanhol, mesmo que seja na fronteira e que os alunos no dia a dia não falem o espanhol. Eles se comunicam com a família em portunhol. E a gente vai ver isso nos textos dele aqui também. E sempre lembrando que, principalmente em poesia, em conto é mais fácil da gente pegar a ideia geral do conto e eu falar a minha interpretação e a gente discutir cada um a sua. Mas em poesia, eu acho, para mim, o importante é a primeira leitura, o impacto que ela te causa. Então aqui, claro, eu vou dar a minha interpretação, eu vou falar por cima, dar uma pincelada, mas é muito importante que cada um tenha a sua leitura. Então, leia os textos que eu vou colocar aqui, são todos bem curtinhos. E como sempre, tenha a sua interpretação do texto, leia por si só. Deixa nos comentários o que acha, me chama no Instagram, me chama no e-mail, que está tudo aqui na descrição. E vamos começar. Eu separei alguns, e o primeiro, ele já causa direto essa estranheza. Uno. Vou escrever las lembranças para não esquecer. A gente compreende o que ele está falando, mas esse primeiro o primeiro contato com isso gera um pouco de estranheza, né?
Mas é o idioma deles, é o jeito que eles se comunicam e a gente entende perfeitamente. Vocês vão reparar ao longo do texto que realmente se misturam. Vai ter palavras em português, palavras em espanhol, palavras que não são de nenhum dos dois, que são do portunhol mesmo. E eu já acho interessante que é uma frase, o primeiro poema, e ele já causa esse. E eu fui ver uma entrevista do Fabian e ele explicando isso. Que os leitores, quando chegam aos textos deles, a primeira impressão que tem é esse choque de que é um idioma diferente, tentar decifrar o que está dizendo, e depois a gente começar a ver o que está por trás disso e entender qual é a mensagem que ele está passando pelo texto dele. Porque a característica do texto dele não é ser em portunhol. A característica é as vivências dele, a maneira que ele escreve e tudo mais. E eu achei interessante esse primeiro para dar já esse primeiro choque para a gente seguir. E aqui no 8º texto do livro já ele mostra essa relação de que é uma divisão que tem na cabeça por uma linha imaginária, por uma linha política, por uma linha de mapamundi, porque como assim, a Artigas fala e baila com aqueles. O que ele está dizendo com isso? Nós aqui do Uruguai, da cidade de Artigas, nós vamos para o Brasil lá, nos divertir com eles, conversar com eles, mas a gente trabalha e come com estes. A gente trabalha e come aqui no lado uruguaio. E essa divisão que tem, que não faz tanto sentido, né? Porque tu vive com os outros também, mas existe essa linha que separa os dois países. Na sequência ele já traz essa questão de que no 8, essa relação espacial, essa relação de lugar, são um só, mas por algum motivo se separa. Aqui no 9 e no 10 ele traz questionamento sobre a linguagem. 9. Artigas tem uma língua sem dueño. No texto 10 ele faz esse resumo do que foi da interpretação do 8 e do 9. A língua dele, o idioma dele, mostrando a língua para o dicionário, mostrando que as regras que dizem que ele deve seguir pelo país dele, teoricamente, naquela região, ter como idioma o espanhol. A língua dele mostra a língua para o dicionário e diz que não. Aqui na nossa região a gente fala o portunhol. A nossa língua não segue essas regras que o dicionário, que o espanhol standard, como chamam, manda a gente seguir. E depois, como a questão espacial do texto 8, baila um pagode em cima dos mapas. Que não importa essa questão de dessa linha imaginária fronteiriça, porque é tudo a mesma coisa. Os dali do Brasil são a mesma coisa que a gente aqui do Uruguai. A gente convive junto, a gente fala as mesmas coisas, a gente vive as mesmas coisas. Eu acho esses três textos, 8, 9 e 10, muito interessantes para trabalhar essa questão dessa linguagem que é deles, que é o idioma materno deles, que eles falam em portunhol, então eles não seguem as regras do dicionário, porque eles vivem assim. Não adianta, a gente vai ler depois sobre questões na escola, chegar a professora e ensinar somente espanhol para eles dizer e falar que está errado a maneira como eles se falam no dia a dia, porque saindo da porta da escola eles vão se comunicar com as pessoas em portunhol. E essa é uma questão que existe um preconceito muito grande com o portunhol por dizer que é a língua dos desinformados, a língua dos pobres, a língua do sei lá o quê, mas é a maneira como eles se comunicam e a língua deles. Eles nasceram com esse idioma. A gente teve aqui questões espaciais, a questão de pertencimento de lugar, do se sentir uruguaio ou se sentir fronteiriço, não é se sentir brasileiro também, a questão de língua, do espanhol, do portunhol, e aqui a gente trabalha um pouco mais essa questão até da nacionalidade. Ele fala no 13: antes eu queria ser uruguaio, agora quero ser daqui. E aí eu gosto de me colocar no lugar do autor escrevendo isso e pensando tipo na infância dele, como seria isso, das pessoas dizer que ele tem que ser uruguaio porque ele nasceu em Artigas, ou que num documento diz que ele é uruguaio, só que ele não se sente completo assim, porque
porque ele tem uma questão com o Brasil muito forte também. Ele tem amigos que são, no documento, brasileiros, que vivem do outro lado da fronteira e por isso são outra coisa, que ele não se identifica por completo. Então, não. Ele queria ser uruguaio, mas agora ele quer ser daqui. Ele quer ser fronteiriço. 14. Desde pequeno, vemos seus programas, escutemos suas músicas, aprendemos suas palavras, bailemos seus bailes, comemos sua comida, recemos seus santos. Complementa essa questão, né, de que como assim eu sou uruguaio e eu não sou que nem eles ali do Brasil, se a gente faz as mesmas coisas desde sempre. Eu vejo os programas, a gente escuta a mesma música. Por que a gente é algo diferente? Essa questão identitária do porquê que se separa tanto, por que eu preciso falar que eu sou diferente do que vive ali no Brasil, se a gente está literalmente vivendo da mesma maneira a vida inteira, desde pequeno. E para terminar, aí eu trouxe 2 textos um pouquinho maiores que falam um pouco dessa relação dele com a escola e com a mãe dele. 34. Mi madre falava muy bien. Eu entendia. Fabi, anda a fazer los dever. Eu fazia. Fabi, traceme meio litro de leite. Eu trazia. Desci para a Dona Cora que amanhã lhe pago. Eu descia. Deixa isso, guri. E eu deixava. Mas minha maestra não entendia. Mandava cartas em meu caderno, todo com rojo, igualcito Sucara, e assinava embaixo. Mas minha madre não entendia. Lê isso para mim, eu, e eu leía. Mas minha madre não entendia. Que fizeste, meu filho? Te disse que portavas bem, e eu me portava. A história se repetiu por muitos meses. Minha maestra escrevia, mas minha madre não entendia. Minha maestra escrevia, mas minha madre não entendia. Então, certo dia, minha madre entendeu e disse: Meu filho, tu terás que deixar a escola. E eu deixei. E aqui essa questão da escola, do idioma portunhol não ser reconhecido em muitos lugares, é a escola obrigar as pessoas da fronteira a se comunicar no seu idioma de documento. Ou seja, no lado brasileiro as pessoas estudam só o português e no lado uruguaio as pessoas estudam só o portunhol. E no dia a dia deles não existe isso. A mãe do autor, ela fala em portunhol. Então se a professora escrevendo para eles só em espanhol, ela sequer entendia o que ela estava dizendo. E gera uma questão tão difícil até para o aluno conseguir seguir na escola, que aqui, como ele conta para a gente no final, ele deixa a escola porque o idioma dele, o idioma que ele tem de nascença, não é considerado algo possível naquela região. E eu acho interessante ter uma relação que não é exatamente essa, mas a relação do Paraguai, em que eles têm o idioma guarani como um idioma muito forte. E o idioma sofre um preconceito muito grande para a parte rica do país. E durante muito tempo não se ensinou o guarani nas escolas. O espanhol como língua 1, e é isso. E recentemente começaram a implantar leis que fortaleçam o guarani, que tratem o guarani como a língua materna dessas pessoas, que tenham o espanhol por uma questão óbvia, mas que não se esqueça que as pessoas se comunicam em guarani. Não é a mesma questão por não ser fronteiriço, é uma questão já do país, mas que eu vejo muita relação por a escola, de um lugar onde as pessoas se comunicam com uma língua, ensinar uma outra língua. Isso quer dizer, estão abandonando a língua materna das pessoas daquela região para ensinar a língua 2. E eu acho interessante o jeito que ele começa. Ele mostra que não é um problema da mãe. Não é que a mãe não tem escolaridade, não é que a mãe não sabe se comunicar. Não, a mãe dele fala muito bem. Ele entendia tudo que ela falava, o jeito que ela falava. E para acabar, eu trouxe até aqui foram questões muito importantes e eu acho interessante que é um livro muito pessoal. Eu vejo como impossível, ou muito difícil pelo menos, trazer textos tão pessoais
não tendo vivido essas coisas, não tendo vivenciado essas coisas. Coisa que o Fabian viveu. O Fabian realmente é fronteiriço, realmente a língua materna dele é o portunhol, e ele traz essas relações de Artigas com a fronteira de uma maneira muito pessoal. São textos que trazem muito do autor nele. E a gente trouxe questões aqui, a questão de lugar, a questão do pertencer ou não a um país, de como ele se sente em relação a isso, a questão linguística, a questão do idioma dele, essa relação dele com a escola, e por último eu quis trazer a continuação do 34, o 35, que fala um pouco mais da relação com a mãe dele e mais essa relação de pobreza. É uma história, nesse textinho aqui, que é uma história comum, é uma história que a gente já viu acontecer muitas vezes, e que ele conta da visão da família dele, da maneira que foi. E eu vou ler pra gente. Mi madre tinha 24 anos e estava cheia de erro. Não tinha trabalho. Não havia nada para comer. E os parentes não queriam ajudá-la. Ella me contou que um dia decidiu deixar-nos no albergue. Diz que era um lugar muito longe. Mientras iba no ônibus, pensava se fazia o correto. Quando chegou, a pessoa que lhe atendeu disse que não podia nos tomar, porque a encargada não estava e que minha madre tinha que voltar no outro dia. Na volta, ella nos abraçava e chorava arrependida. Eu disse: não me lembro, era muito pequeno. Ela me disse que se esse dia estivera a encargada, tudo havia sido diferente. É uma história uma história triste, né? Uma história que se vê muito real, da questão da pobreza. Imagina uma mãe com muitos filhos, tomar a atitude de largar as crianças no albergue por não ter o que comer, por não ter o trabalho, pela pobreza. É muito forte, né? Imaginar a pessoa ter esse ato de desespero, né? Trouxe esse texto como uma forma de encerrar essa parte do livro, também para mostrar que, além dessas questões, que o livro não se trata de um livro sobre um portunhol, não se trata até sobre a fronteira em si, mas sobre as relações das pessoas nesse lugar. E tem problemas, como qualquer outro lugar tem problemas, e que sim, que é um livro de poesias escrito no idioma materno da região, que do lado brasileiro é o portunhol, do lado espanhol é o portunhol, cada um com a sua maneira de se expressar. E como sempre, eu chego aqui no final com 2 dicas de textos que me parecem interessantes. Eu vou deixar na descrição, como sempre. Do Fabian, eu vou deixar um link para uma entrevista dele que é muito bacana. Procurem o Fabian no YouTube, que é muito interessante ouvir ele falar sobre essas questões, tanto da fronteira como dos livros dele. E o link para uma música que eu escuto desde pequeno, que tem uma relação muito forte para mim, que é em portunhol, do cantor Dante Ramon Ledesma, que escreve e canta em portunhol. Eu vou deixar o link para uma música dele aqui nos comentários para vocês conhecerem um pouco mais. E é isso, voltamos no próximo vídeo com outro autor, e fica um beijo.